do fogo do inferno. Ó Maria concebida sem pecados, Nossa Senhora Aparecida, de pecadora, levamos nossos agradecimentos à Virgem Santíssima. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, que
Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Intenção de oração da missa. Pelos falecidos. Padre Cláudio Romero Valério, Joaquim Mariano da Silva, Daniel Costa Reis, Alma Família Chimenez, Haroldo Lousada, Aparecida Vaz Lousada, Maria precisamos também entrar no deserto interior, rever nossas atitudes,
Vamos dar início à Santa Missa, invocando a Trindade Santa,
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos e irmãs, iniciamos o tempo da Quaresma, da quarta-feira de cinzas, agora, domingo da Quaresma. Reconheçamos os nossos pecados para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Com o nosso canto, invoquemos a misericórdia do Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, através dos exercícios anuais do sacramento da Quaresma, concedei-nos progredir no conhecimento do mistério de Cristo e corresponder-lhe por uma vida santa. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, consideramos o seguinte: o pecado entrou no mundo por
veio sobre o que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito, concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só, pois, a partir de um só pecado, o julgamento resultou em condenação, mas o dom da graça frutifica em justificação, a partir de inúmeras formas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Com a falta de um só, acarretou condenação para todos os homens. Assim, o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação de que dá a vida, como efeito, como pela desobediência de um só homem. A humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado. Assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disto teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos,
para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. Ele disse: eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no tempo mais importante da nossa fé, a Quaresma. E por que a Quaresma começou na quarta-feira de cinzas, quando a gente foi lembrado, tu és pó, e ao pó hás de voltar. Lembra quem você é. Não esqueça, para você não confundir o que você veio fazer nessa vida, não perder o rumo da vida, não perder o caminho enquanto vive. Lembra-te que és pó e que você vai voltar um dia para o pó, e que você deverá então ter um destino diferente desse pó. Meus irmãos, esse tempo é tão importante que parece, porque são 40 dias que vão preparar a gente para aquele caminho que faz a gente superar o pó da morte, que é a Páscoa de Jesus. 40 dias para o acontecimento mais importante da nossa fé, junto com o nascimento de Jesus, a encarnação dele, a ressurreição, a vitória dele sobre a morte. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nenhum de nós se salvaria. Se Jesus não tivesse vencido a morte, não teria caminho para nós. Todos nós teríamos morte eterna, condenação. Por isso, a Quaresma é tão importante, porque prepara a gente para viver a Páscoa sempre de novo, sempre cada vez mais profundamente, para que a gente abrace esta oportunidade de salvação e construa junto com Jesus, na adesão a Ele e no sim a Ele, a nossa salvação. Por isso que não pode passar por mais um tempo só. Não é decisivo na minha vida e na sua, na vida de todos nós, nascer de novo. Senhor, eu quero nascer de novo. Vamos dizer isso? Senhor, eu quero nascer de novo. Naquela noite da Páscoa, do sábado santo para o domingo da ressurreição, esse vai ser o nosso grito. Senhor, eu quero nascer de novo com o Senhor. Eu quero ressuscitar. Ajuda-me a nascer de novo desde aqui, para que quando chegar a hora da minha Páscoa, da minha passagem da morte, ela seja de fato passagem da morte para a vida, Páscoa da morte para a vida. Então é muito importante preparar-se bem através da Quaresma para chegar nisso. E se na Páscoa, nosso coração, a igreja vai gritar isso: Senhor, nós queremos nascer com o Senhor, ressuscitar. Na Quaresma, a igreja grita o que hoje nós cantamos no Salmo: tende piedade, Senhor, pois pecamos contra vós. Vamos dizer o grito da Quaresma? Tende piedade, Senhor, pois pecamos contra vós. Misericórdia, Senhor. Porque tem algo em nós que faz muito mal e que tem o poder de matar não só o nosso corpo, mas também a nossa alma.
Senhor, tem algo que a gente não consegue vencer sozinho e a gente precisa dar o nome desse algo. É coisa muito mais grave do que a doença. Tem gente que fala assim, a coisa mais importante da vida é saúde. Tendo saúde, tem tudo. Eu diria, não, talvez a segunda coisa mais importante. A mais importante é uma fé viva. Porque adianta um homem ter saúde se ele vai morrer mais cedo ou mais tarde, se ele não tiver fé? A fé viva em Cristo, uma fé de seguimento, de adesão, de estar com Jesus, é mais importante ainda do que a saúde, porque só ela pode nos ajudar na vitória sobre o pecado e sobre o mal. Então, quem nos livrará dessa situação de pecado que faz tanto mal? Primeiro, a leitura de hoje vai ser tão importante, começando em Gênesis, o livro que explica a origem, né? Olha que coisa interessante que Deus falou para a gente. Como é que entrou essa situação de morte através do pecado? Aí fala ali que o ser humano, o homem e a mulher, em Adão e Eva, representaram toda a humanidade, todos nós. Fala assim que quando Deus criou o ser humano, Deus criou o ser humano no jardim. Olha que bonito isso. Deus colocou o ser humano no jardim, onde via Deus face a face. Que vida linda o ser humano tinha. O ser humano foi criado para a paz, para a harmonia, para a alegria que não termina, para a felicidade, o bem-estar completo. Mas a Bíblia falou que Deus tinha falado com o ser humano. Olha, vocês podem tudo, mas vocês precisam lembrar de uma coisa: vocês não são deuses. Vocês podem tudo, menos comer o fruto da árvore que está no meio do jardim. Ou seja, aquela árvore, ela significa o limite nosso como criatura. A gente não é Deus. Então a gente não é que a gente pode tudo. A gente não pode ser Deus. E essa é a grande tentação do homem e da mulher: querer ser o seu próprio Deus, querer dizer para si mesmo e para a vida o que é o bem e o que é o mal. Eu decido o que é bom ou ruim para mim. Eu é que sei o que eu posso e o que eu não posso. E se eu achar que eu posso e acabou, ninguém me impede. Foi isso que o demônio, simbolizado por aquela serpente, falou com o ser humano: olha, Deus está enganando vocês. Ele sabe que vocês são poderosos, inteligentes, capazes. Deus tem inveja de vocês. Vocês podem comer daquele fruto sim, ou seja, vocês são adultos o bastante para dizer assim: eu sei que você é errado, eu preciso de Deus para me dizer. Olha o que aconteceu, simbolizado naquele fato de comer aquele fruto. Quando eles comeram, eles viram que estavam nus. Não é que eles estavam sem roupa, que está dizendo ali. É que eles eram só ser humano, que eles eram mortais. Quando eles tentaram ser deuses de si mesmo e para si mesmo, eles viram